Abra sua Bíblia em Gálatas 5. Está com o coração aberto para ouvir? Sim ou não? Por favor, se você não tiver com o coração aberto para ouvir, a palavra não vai penetrar. Se a palavra não penetrar, ela não vai criar vida e não vai produzir aquilo que você precisa. O que eu vou ler, tudo que nós vamos ler, está na Bíblia. E o que está na Bíblia não está em votação se concordo ou não concordo. Está escrito, ponto. Amém? Então não tem nada na Bíblia que está assim, você concorda com isso, você não concorda com aquilo? Tá, não, quem aceita, quem não aceita, não está em votação. Está, quem tem ouvidos ouça. Se eu quero viver debaixo da proteção de Deus, da direção de Deus, viver uma vida abençoada, eu tenho que viver o que está escrito. E o que está escrito, muitas vezes, choca com aquilo que nós estamos vivendo. Mas o que eu vou ler hoje, você é uma pessoa inteligente, você tem cabeça para pensar. O que eu vou ler hoje, você vai ver que é a desgraça do mundo. É a destruição do mundo. Quer as pessoas aceitem ou não, o que nós vamos ler é a destruição do mundo. E o que acontece, por que a vida das pessoas, as pessoas quando chegam na igreja, elas chegam com as suas vidas destruídas. E por que quando a pessoa entra pelas portas da igreja e passa a ouvir a palavra, e passa a entender e viver diferente, por que a vida dela é mudada, é transformada? É justamente porque, diga comigo, o mundo já é do maligno. Está lá, o mundo jaz do maligno. Mas se o mundo já é do maligno, ô bispo, mas Deus não está no governo de tudo? Não, até um certo limite. O Senhor está no governo de quem? Por que a pessoa, quando ele está vivendo lá fora, sem direção, sem proteção, distante da palavra, por que às vezes pode ter tudo para dar certo na vida dela, mas tudo dá errado na vida dela? É um abismo puxando um outro abismo, uma destruição puxando outra, e é um caos, vai se tornando cada vez pior. E ao a pessoa entrar pelas portas da igreja e fazer a sua entrega ao Senhor, a história dela começa a mudar. Por quê? Porque a partir do momento que ele entra, ele faz essa entrega, ele começa a estar no governo de Deus. A vida dele começa a ser governada por Deus. Amém? Porque o mundo quem governa hoje, como disse, o mundo jaz do maligno. Quando a gente entra pelas portas da igreja, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós passamos a viver segundo a palavra, então Deus começa a governar a nossa vida. O Espírito de Deus começa a governar a nossa vida. E aí, é a partir daí que as coisas começam a fluir, é a partir daí que as coisas começam a dar certo, toda aquela destruição, todo aquele caos que estávamos vivendo começa a mudar. Amém? Então, eu quero que você preste atenção no que nós vamos falar, porque toda a minha vida, a sua família, a geração futura, eu não posso me preocupar simplesmente com a minha vida. Eu já falei isso, daqui a pouco vou citar isso novamente. É uma corrente, né? É uma corrente. Eu tenho a responsabilidade sobre quem está sobre os meus cuidados. Eu tenho a responsabilidade não sobre a minha vida, mas eu tenho, como você tem a responsabilidade sobre aqueles que te cercam. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, tem uma responsabilidade grande sobre você. Amém? Então, e mais do que nunca, nós ensinamos não com palavras, nós ensinamos com atitudes. Geralmente os nossos filhos não estão olhando muito os nossos conselhos. Eles não ouvem muito o que falamos, mas eles aprendem mais com o que fazemos.
Amém? Então, vamos lá. Vamos lá, Gálatas 5. E eu vou começar essa leitura. No versículo 16. No versículo 16, que diz assim, ó. Por isso digo, diga comigo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Diga comigo, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Dá uma paradinha aqui, abaixa a sua Bíblia e olha para mim. Olha o conselho bíblico. Olha o conselho bíblico. Vivam pelo Espírito. Sejam guiados pelo Espírito. O Espírito, ele deseja o que é contrário à carne, o que a carne deseja, e a carne é contrária ao que o Espírito deseja. Um está em conflito com o outro, por isso que nós vivemos uma guerra interna. Continuamente nós vivemos uma guerra interna. E essa guerra interna, há momentos que a gente quer fazer aquilo que nós sabemos que está de acordo com a palavra, nós queremos nos santificar, nós queremos não praticar mais aquilo que praticávamos e nos trouxe tanta dor, tanta destruição, mas a carne, ela quer o pecado, ela quer as obras da carne que nós vamos ler agora. E como é que eu posso vencer a carne? Se eu estiver andando em espírito, se eu estiver andando, sendo guiado pelo Espírito. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu vou conseguir mortificar as obras da carne. Amém? Se eu não sou guiado pelo Espírito, então vai se manifestar, leva a sério isso, porque isso aqui te poupa qualquer atendimento. O que eu vou falar agora no altar poupa qualquer entendimento ou atendimento. Se eu não sou guiado pelo Espírito, se eu não estiver sendo guiado, dirigido pelo Espírito, se eu não estiver andando pelo Espírito, vai se manifestar as obras da carne. E o que são as obras da carne? Olha como diz. Diga comigo. Ora, as obras da carne são manifestas, diga comigo, imoralidade sexual. As obras da carne são, outra tradução, prostituição. Está com a mente aberta, o espírito, o coração aberto? Sim ou não? Sim ou não? Como eu disse, não está em votação, tá? Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Segundo o mundo ou segundo a palavra? Porque se for segundo o mundo, tem um padrão. Segundo a palavra, é completamente, choca com todos. O que é imoralidade? O que é prostituição? Todo tipo de relação sexual fora aquele padrão estabelecido por Deus, bíblico. Para o sexo foi criado para ser desfrutado no casamento.
somente no casamento. Prostituição é todo tipo, e imoralidade é prostituição, prostituição é imoralidade, é adultério, é fornicação, mas podemos estender para as outras aqui, eu vou aprofundar daqui a pouco, que é muito simples. É muito simples. Ah, não, bispo, é normal. Não, não é. Não é de maneira alguma. O Senhor estabeleceu a forma que dá certo. Inclusive a Bíblia é clara que Deus criou tudo perfeito. O homem saiu buscando várias invenções e estragou o que é perfeito. Amém? Amém? Inclusive outro dia eu falei numa reunião como foi lindo o projeto de Deus, né? Como foi lindo o projeto. Outro dia eu falava isso para a juventude, como foi o projeto de Deus foi criado para ser tão belo, tão lindo, a aliança, o pacto de sangue entre os jovens, entre o casal, né? Como foi projetado por Deus, mas nós não vamos ter tempo para entrar nisso agora. Então, todo tipo de imoralidade sexual é tudo aquilo que está fora do casamento. Se você analisar friamente, aonde muitos relacionamentos têm sido destruídos? Ou aonde muitos problemas têm sido causados? Justamente naquilo que o mundo acha normal. Sexo fora do casamento não tem problema. Segundo os padrões de quem? É isso que você tem que pensar. Se a gente, inclusive, se a gente for a fundo, quantas crianças estão nascendo em lares, ou lares não é nenhum lar. Por quê? Porque a ordem foi alterada. Relacionamento sem compromisso, as pessoas mal se conhecem hoje, estão se deitando hoje, se conhece amanhã, está se deitando amanhã. O leito que deve ser santo, sem mácula, hoje está sendo manchado, porque as pessoas não têm mais aquele respeito, aquela reverência dentro do casamento. Então, as obras da carne, se eu não estiver no Espírito, o que vai se manifestar? Por que o senhor está falando sobre isso, bispo? Nós não estamos na campanha da restauração? Você quer que desmorona de novo? Sim ou não? É o que eu falava nessa sexta-feira, né? Quando os inimigos ficaram sabendo que as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram o quê? Furiosos. E tentaram criar confusão de todas as maneiras, porque eles sabiam que as brechas estavam sendo fechadas. Então, se eles sabiam que as brechas estavam sendo fechadas, sabia que ali eles não poderiam entrar mais. O mundo espiritual é assim. Quando o diabo sabe que as brechas estão sendo fechadas, ele fica furioso. Porque ele sabe que ali ele não vai poder entrar mais, ele sabe que ali ele não vai roubar mais, ele sabe que ali ele não vai entrar e causar mais aquela anarquia que ele vinha causando. Amém? Aí, bispo, não, isso é careta. Não é não, desculpa, não é não. Tenho o maior orgulho e ensino para meus filhos que a coisa mais linda é que eles possam se casar puros. Sabia? Por quê? Porque toda a história, deixa eu repetir rapidinho, só presta atenção rapidinho, porque eu não quero gastar muito tempo nisso. Toda a história bíblica, toda a aliança que Deus fez com o homem, e o homem com o homem, houve derramamento de sangue. No passado, quando Deus queria fazer uma aliança com o homem, havia o derramamento do sangue de um animal. Depois vem caminhando na nova aliança, no pacto de sangue, o nosso com Jesus. Por isso nós vamos participar da ceia hoje. Jesus derramou o seu sangue para fazer essa aliança, para nos resgatar e fazer essa aliança conosco. Amém? Houve derramamento de sangue.
A primeira aliança que nós fazemos quando minha mãe foi me gerar, quando a sua mãe foi te gerar, de uma forma ou de outra, a sua mãe derramou sangue. É formada a primeira aliança, aliança familiar. Depois Deus projetou para que fosse feita a segunda aliança, depois que nascemos. A aliança do homem com a mulher, a virgindade da mulher, o ímen da mulher, que é todo regado, todo cheio de vasinhos, foi projetado para que no pacto, no relacionamento sexual, na primeira relação entre o casal, ali é feito um pacto, uma aliança de sangue entre aquele casal. Olha que coisa linda, que foi projetado por Deus, para ser lindo, belo, maravilhoso. O diabo estragou tudo, banalizou. Amém? E hoje está aí, esse caos, essa destruição toda, e aí eu posso ir, lares desajustados. Por que tantas doenças? Por que tantas pessoas morrendo com doenças? Tantas situações, tudo fora da ordem, e isso ninguém pode questionar. Amém? Amém? E sexo seguro não é camisinha. Sexo seguro é sexo santo. Meus filhos, façam sexo com camisinha. Lindo, né? Meus filhos, façam aliança de sangue com quem vocês quiserem. Meus filhos, façam aliança. Não. Sexo seguro é sexo no casamento, dentro da direção, da orientação de Deus, da bênção de Deus. Amém? Amém? Vai pensando comigo, tá? Vai pensando comigo, sem juízo de valores e etc. Errar, todos nós erramos. Agora, o que não pode é a gente saber o que é certo e continuar errando, né? Isso é que não pode. Diga comigo, qual é o próximo que vem aí na sua Bíblia? Impureza e lascívia, ou libertinagem. O que é impureza? O que é lascívia? Você já viu quando uma pessoa está dominada pelo espírito da lascívia? Tudo nele é sedutor? Todo o movimento dele, toda a atitude dele é com base no espírito da sedução? Sim ou não? Já viu ou não? Seja homem ou seja mulher, quando está tomado por esse espírito, tudo nele é voltado para a sedução. Tudo é voltado, sua forma de agir, sua forma de vestir, o seu olhar. O seu olhar. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Se for no espiritismo ou no terreiro, como é que chama esse espírito? Hã? Já viu como é que é ou não? Já viu como é que é ou não? Às vezes, sexta-feira já aconteceu de manifestar um. O que ele faz? É aquela arte da sedução. Eu não vou imitar, porque senão você vai falar que eu estou com pose de gay. Entendeu? Mas é aquela arte da sedução, é aquela coisa, tudo. Seja homem ou mulher, às vezes pode acontecer. Então tudo é voltado para a arte da sedução. Amém? Lascívia. Vamos lá. Idolatria. Idolatria. O que é uma idolatria? Se quiser eu vou ler as duas traduções, tá? Porque eu tenho duas traduções aqui. O que é idolatria? Adoração à imagem, o que mais? Adoração a pessoas, ao dinheiro, objetos, avareza. Avareza. O avarento é um idólatra. A avareza é como o pecado de idolatria. O avarento é considerado um idólatra.
o que adora, tem gente, eu já falei sobre isso, tem gente que é idolatra seu carro, idolatra sua casa, idolatra, aquilo é tudo na vida dele. Errado. Você pode adorar, colocar coisas, pessoas em pé de igualdade a Deus. E você pode estar com espírito de adoração a algo, a não ser a Deus, ou pé de igualdade com Deus. A idolatria é pecado, destrói. É o que faz, nós estamos falando de reconstruir, nós estamos falando de restauração, e nós estamos falando de uma reconstrução para que não desmorone mais. Estou certo ou errado? É uma reconstrução para que não desmorone mais. Para que, hora que os problemas vierem, o diabo investir, está lá, está na rocha, está estruturado, vai combater e não vai nem abalar. Amém? E eu não posso ignorar o que está escrito na palavra, que quer eu queira ou quer eu não queira, ela vai se cumprir. E isso é o que eu tenho que levar comigo. Feitiçaria. O que é feitiçaria? O que é? Obras do inimigo. O que mais? O que é feitiçaria para você? Bicho, bater um tamborzinho ali, fazer um trabalho, levar no terreno, na encruzilhada, tal, feitiçaria. É. Mas o que mais? Não entendi. Rebeldia. O que mais? Rebelião é como um pecado de feitiçaria. É aquele que odeia o seu irmão. Também é como uma feitiçaria. Diz assim, diga comigo, ódio. Ódio, bispo. Ódio é um lixo. Eu odeio ele. É um lixo, está te matando. Prejudica você mesmo. Destrói a você mesmo. Sentimentos como este não devem ser permitido dentro de você. O ódio não provém de Deus. O ódio, quem semeia o ódio no coração de uma pessoa é o próprio diabo, para poder destruir a vida da própria pessoa. Eu não posso permitir, isso é um lixo que eu não posso carregar dentro de mim. Amém? Diz assim, ódio, diga comigo, discórdia. Diga comigo, ciúmes. Eu vou trazer tudo isso aqui, de uma vez só para você, que a gente pode bater tudo no liquidificador aqui, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. O que é isso? Só confusão, só divisão. Opa, bispo falou em ciúmes. Os ciúmes é obras da carne? Aquele ciúmes descontrolado. Olha, uma vez eu ouvi uma frase que, ao meditar nela, eu falei, ela é verdadeira, hein? A gente mede as pessoas pelo que nós somos capazes de fazer. Nós julgamos muitas vezes e medimos as pessoas por aquilo que nós somos capazes de fazer. E muitas vezes, olha o que nós colocamos aqui: ira, ódio, ciúmes, dissensões. É aquele tipo de confusão que é gerada
é divisão, é desconfiança, é sentimentos que vai virando, vai destruindo relacionamentos, é contrário àquilo que Jesus ensinou. É totalmente contrário àquilo que Jesus ensinou. Amém, pessoal? Eu não posso ser, o ódio pode estar no meu coração. Não pode. Bispo, eu posso ser uma pessoa ciumenta. Eu conheço relacionamentos que foram destruídos por causa dos ciúmes. Porque o ciúmes mata, o ciúmes sufoca. Porque ninguém quer ser sufocado e ninguém quer que o outro desconfie dele sem que ele deva. E o ciúmes faz isso com as pessoas. O ciúmes faz com que a pessoa acuse. O ciúmes faz com que a pessoa julgue. O ciúmes faz com que a pessoa magoe. O ciúmes faz com que a pessoa calunie. O ciúmes faz com que a pessoa sufoque e mata qualquer relacionamento. Amém, pessoal? Amém? Eu vi discórdia, ciúmes, ira. Eu fui no egoísmo? Eu passei o egoísmo? O que é uma pessoa egoísta? Ele só pensa nele, ele é cheio dele mesmo, ele só se preocupa com ele está pouco se importando com os outros, ele está pouco se importando com a vontade dos outros, ele só se preocupa com ele é cheio dele mesmo. É o egoísta. Se você estivesse numa igreja daquelas bem tradicional, você ia ouvir os irmãos falar assim agora: fala mesmo, Jesus. Já viu ou não? E você escutar os irmãos falar assim, ó, glória, fala mesmo, Jesus. Entendeu? E não vem. Tudo que nós lemos aqui serve para todos nós. Não é, esse é você. Não, todos nós temos alguma coisa aqui que precisa ser eliminado. Não é só olhar para o lado e falar assim, está vendo? Ó, Deus está usando o bispo para falar com você. Deus está usando para falar conosco. Estou certo ou errado? Está usando para falar conosco. Vamos lá. Dissensões, facções. Diga comigo, inveja. Inveja todo mundo sabe, né? Sentimento em relação ao sucesso do outro. Muitas vezes a pessoa implica com o outro. Por que ele implica? Só pela maneira do outro ser. Não precisa só do que ele tem, não. Não. O outro pode implicar com o outro só porque ele é uma pessoa bem resolvida e ele é querido. Não é só porque ele tem um carrão, porque ele tem uma posição, não é não. Pode ser só porque a pessoa é uma pessoa bem resolvida, uma pessoa querida, é uma pessoa alegre, é uma pessoa do bem, que todo mundo ama, que todo mundo gosta. Ele pode ser invejado. E o outro implica com ele justamente por causa daquilo. Amém? Mas é muito comum implicar com ele porque ele tem uma vida que ele julga ser uma vida de sucesso. Aí o sucesso é associado o quê? É metido, é arrogante, né? E assim por diante. Diga comigo, embriaguez. Está escrito isso aí? Sim ou não? Embriaguez. Embriaguez, às vezes as pessoas, eles se pegam nisso. Eu sempre falo sobre isso. Às vezes as pessoas, bispo, eu não me embriago, eu bebo só um pouquinho. Sabe o que eu digo? Eu digo o seguinte, primeiro,
biblicamente, aonde a bebida esteve, biblicamente, aonde ela esteve a confusão. Em toda a história. Em toda a história bíblica, aonde ela esteve presente, houve confusão. Houve desgraça. A Bíblia diz que ela é como uma cobra. Está cheia de veneno. Ela vai te picar. Ela vai te picar. A Bíblia diz que os homens consagrados, desde o ventre, o Senhor desde o ventre já disse, ele não vai se misturar com bebida. E será cheio do Espírito Santo, como exemplo de João Batista. Lucas 1. Cheio do Espírito Santo, ele será cheio. Não vai se misturar, ele não vai tocar em bebida, e ele será cheio do Espírito Santo. Aí eu coloco, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ah não, bispo, pessoal, um pouquinho de fermento, a Bíblia diz que leveda toda a massa. E tem gente que não pode nem um pouquinho. Estou certo ou estou errado? Eu já atendi gente que é ele beber, ele incorpora. E tem gente que muitas vezes ele fala assim, não, tem gente que literalmente incorpora, porque também a bebida é uma forma de assentamento. Em alguns cultos são instrumentos para incorporação. Agora, tem gente que fala, não incorporo. Mas a pessoa muda de personalidade completamente. Que personalidade será que é essa? Pense você. Porque tem gente que ele bebe, ele se transforma. É ou não é? Sim ou não? Ele se transforma. E que personalidade é essa? Porque é a dele que não é. Ali quem assume? Um espírito. O espírito toma e ele só faz desgraça. Mata a sua vida, mata seu casamento, mata seu relacionamento, mata a sua família. E quando eu falo mata, eu estou falando mata o relacionamento. Como muitas vezes vai ao extremo realmente. Orgias. Diga comigo. E coisas semelhantes. Não foi citado aqui, mas é semelhante. Não foi citado porque senão a gente iria dar sequência aqui grandemente. Se eu ler na outra tradução está assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. O que é glutonaria? O que é glutonaria? Oi? A pessoa gulosa. A pessoa muito gulosa, o glutão. O glutão, ele não come para viver. Ele vive para comer. Entendeu? O glutão, ele não come para viver, ele vive para comer. Ou seja, é o desequilíbrio. E não só nessa área, mas vamos falar dessa área. Inclusive, você vê que coisa linda, né? Você vê que a Bíblia vai nos ensinando como viver uma vida equilibrada em todas as áreas. Por quê? Porque a glutonaria, ela vai prejudicar a sua saúde, né? Todo o excesso, o que vai acontecer? Não tem a pessoa que tem excesso, é álcool no sangue, não tem a pessoa que tem açúcar no sangue, não tem a pessoa que tem gordura no sangue, não tem a pessoa que tem de tudo no sangue. Sim ou não? E está matando ele, porque qualquer uma dessas situações vai gerar uma enfermidade mortal. Né? Excesso de álcool no sangue vai gerar uma enfermidade mortal, vai matar, começa por matar o templo do Espírito, que é o seu corpo. E a Bíblia diz que o nosso corpo, que é templo do Espírito, aquele que o destruir, eu o destruirei. Olha como é sério isso. Então, o álcool,
o açúcar, todo mundo conhece o nome das enfermidades, a diabetes e etc. O excesso, todo excesso é glutonaria. E não só nessa área, é todo desequilíbrio em qualquer área. Por exemplo, o excesso do apetite sexual, glutonaria. Todo excesso, todo desequilíbrio é glutonaria. E é obras da carne. E vai te prejudicar, vai te destruir. Amém? Aí eu terminei assim, ó. Na outra tradução diz assim, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, diga comigo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu Deus do céu. E o reino de Deus começa aonde? O reino de Deus começa aonde? Aqui. Começa aqui. Nós começamos a desfrutar dele aqui, porque Deus começa a governar a nossa vida, o Espírito de Deus governa a nossa vida. Então nós começamos a desfrutar da paz do reino de Deus, da glória, da abundância, das bênçãos do reino de Deus, começamos aqui. Aqui. E também como as pessoas dizem assim, o inferno é aqui. Não, o princípio de dores é aqui. O inferno a pessoa vai conhecer posteriormente, porque aqui é princípio de dores. Lá a Bíblia diz, é prantos e ranger de dentes todos os dias. Aqui é princípio de dores, lá é prantos e ranger de dentes todos os dias. Amém? Mas, diga comigo, o fruto do Espírito, diga comigo, é amor. Se eu permito que o diabo coloque o ódio no meu coração, a ira, a mágoa, o rancor, eu estou nas obras da carne. O fruto do Espírito, que é no singular, cada vez que eu venço as obras da carne, com o fruto do Espírito, é como um altar que eu levanto ao Senhor, é como uma oferta que eu dou ao Senhor. Eu não posso permitir que o diabo enche o meu coração de sentimentos que não seja aquele que é fruto do Espírito, que provém do Espírito. Por isso, meu coração tem que estar cheio de amor. Diga comigo, alegria. Quer outra tradução? Paz. Paz. Meu coração, na sequência aqui dessa tradução que eu estou lendo, paz. Olha, ter paz, quando tudo está em paz, isso é natural para qualquer pessoa, isso é uma fé natural. Ter paz, quando as coisas não estão em paz, aí é que vem o fruto do Espírito. Entendeu ou não? Ter paz quando tudo está mar de rosas, é natural para qualquer pessoa. Certo? Isso é uma fé natural, é agir de forma natural. Mas ter paz quando as coisas não estão em paz. Porque paz é algo que começa dentro, é de dentro para fora. Paz é fruto do Espírito. Paz é aquela habilidade que a pessoa tem. Já ouviu eu falar sobre isso? Às vezes as pessoas têm o hábito de trazer as coisas para a gente, e eu vou te ensinar isso hoje, tá? Quando alguém te trouxer alguma coisa, geralmente a pessoa ele tende a trazer alguma informação com a conotação pessoal dele. E muitas vezes ele traz com um peso tão grande, que ele pode te oprimir, ele pode te matar ou fazer você matar um.
Porque está pegando fogo tudo, do jeito que ele te traz. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Por isso que não seja uma pessoa que vive por informações. Porque, sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi ele fazendo? Sabe o que eu vi ele falando? Sabe o que está acontecendo? A hora que traz, você já sai dando burdoada em todo mundo. Aí faz você cometer um pecado, né? Você já vira e fala, desgraçado, e papai, e às vezes não é nada daquilo, vem com conotação pessoal. Eu aprendi, quem está comigo sabe disso, eu digo assim, todas as vezes que você me trouxer alguma coisa, me traga com leveza. Porque se você me trouxer com peso, você vai voltar, eu não vou te ouvir, você vai voltar e você vai começar a contar tudo de novo, porque eu não vou te ouvir. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem está do seu lado pode te oprimir de tamanha forma, com informações, que te mata. Faz com que você viva fazendo besteira. E faz com que o seu nível emocional viva alterado. Seu nível emocional viva alterado.